Olá pessoal, professor Odair. Vamos continuar resolvendo nossa lista de exercícios de equação da reta na parte de geometria analítica. E o exercício 5 diz assim: verifique se R e S são perpendiculares. Então vamos fazer a verificação. Nós sabemos que para que uma reta seja perpendicular à outra, o coeficiente angular de uma reta deve ser igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra reta, tá? Então, se essa condição for atendida, isso significa que as duas retas são de fato perpendiculares, tá ok? Então, vamos fazer essa verificação. A reta R. Qual que é o coeficiente angular da reta R? A reta R, o coeficiente angular é menos A sobre B. Lembrando sempre que é AX mais BY mais C igual a zero. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2 sobre 3. Ok? Então, é menos 2 terços. Então, a reta S, para que ela seja perpendicular, ela vai ter que ter um coeficiente angular, que é o inverso, é menos o inverso do coeficiente angular da reta R. Ou seja, 1 sobre menos 2 terços. Então, o coeficiente angular da reta S conserva o primeiro, inverte o segundo e passa a ser multiplicação. Menos com menos vai dar mais 3 meios. É o inverso. Tranquilo. Então, esse deve ser o coeficiente da reta S para que elas sejam perpendiculares. Então, vamos calcular o coeficiente angular e verificar se é isso aí mesmo que vai dar. É menos A sobre B. E o coeficiente é menos 5 sobre menos 4. Menos com menos dá mais 5 quartos. Opa, é diferente de 3 meios. Portanto, não são perpendiculares. Portanto, R e S não são perpendiculares. Ok? Então, vamos para o item B. Mesmo conceito. Vamos calcular o coeficiente angular da reta R. Menos A sobre B. O A é 1 e o B é 2. Então, é menos 1 sobre 2. Então, para que elas sejam perpendiculares, MS deve ser menos 1 sobre menos meio. Conserva o primeiro, inverte o segundo, passa a ser multiplicação. Então, o coeficiente angular menos com menos vai dar mais 2. Esse aqui é o que deve ser. Vamos verificar se dá isso mesmo. Então, vamos calcular o coeficiente angular de S é igual a menos A sobre B. Então, o coeficiente angular da reta S é menos 2 sobre menos 1. Menos com menos dá mais 2. Opa! É igual ao que deveria dar aqui mesmo. Portanto, MR é perpendicular a, aliás, R, né? R é perpendicular a S. Tudo bem, pessoal? Então, continuemos. Mesma coisa aqui, né, pessoal? Reta R, reta S. A mesma condição a gente vai utilizar. Calcular MR, o coeficiente angular da reta R, que vai ser igual a menos A sobre B. Menos 1 sobre 1, que dá
menos 1. MS, para que seja perpendicular, deve ser igual a menos 1 sobre MR. Tá? Então vai ser menos 1 sobre menos 1. 1 sobre 1 dá 1, menos com menos dá mais, positivo. Perfeito, perfeito. Tangente de 45 graus é 1. Então, esse daqui corresponde a uma reta que ela é 45 graus em relação ao ângulo, em relação ao eixo das abscissas. E a outra, como é menos 1, é no sentido oposto, né? Exatamente, elas são perpendiculares entre si. Se for 1, vamos ver se dá isso mesmo. Coeficiente angular da reta S é igual a menos A sobre B. Menos o A, que é 1, sobre menos 1. Menos com menos dá mais, 1 por 1 dá 1 positivo. Opa, perfeito. Essas duas são iguais, portanto, R é perpendicular a S. Perfeito, pessoal? Dúvida? Não, professor, tá tudo jóia. Beleza. Então vamos ao exercício 6, então. Vamos aproveitar e a gente já resolve o exercício 6 também. Calcule os valores de K para os quais a reta R e a reta S são perpendiculares. Ora, mesmo conceito anterior. A gente sabe que o coeficiente angular da reta R deve ser menos o inverso do coeficiente angular da reta S. Então vamos calcular, vamos estabelecer qual é o valor do coeficiente angular de R, de S e fazer essa igualdade. Então, o coeficiente angular da reta R é menos A sobre B. O A é K menos 1. Então, é menos K menos 1 sobre B, que é menos 1. Tá certo? Então, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui é K menos 1. Vou fazer aqui, olha. O coeficiente angular da reta S também é menos A, que é K mais 1, sobre 4, que é o B, menos A sobre B. Então, para que para que uma reta seja perpendicular à outra, desculpa, aqui eu coloquei essa. MR deve ser igual a menos o inverso de MS. MR é K menos 1. Menos 1 sobre menos K mais 1 sobre 4. Tá? Então, menos K menos 1 é igual. Menos com menos vai dar mais. Conserva o primeiro, inverte o segundo e passa a ser multiplicação. 4 sobre K mais 1, já que menos com menos dá mais. Perfeito? Vamos continuar aqui, olha. Esse passa para cá multiplicando. Então vai ficar K menos 1 vezes K mais 1 é igual a 4. Lembra, pessoal, que isso daqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença de dois termos. E como resultado, eu tenho quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1 mesmo, que é igual a 4. Então, K ao quadrado é igual a 4 mais 1. Então, K é igual a K ao quadrado é igual a 5. Isso significa que K é igual a mais ou menos raiz de
5. São esses os valores em que, estabelecendo o valor de K, elas serão perpendiculares entre si. K deve ser raiz quadrada de 5 positivo e uma outra possibilidade, raiz quadrada de 5 negativo. Beleza, pessoal? Até mais!